Quero falar com você sobre construção nesse dia. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe, então permaneça nesse vídeo, porque Deus vai falar com você poderosamente. Eu quero falar para você que Deus, Ele constrói e Ele reconstrói quantas vezes for necessária. Talvez você parou aqui nesse vídeo pensando, Deus, que palavra tem para mim? Mas o Senhor fala para você de construção. Tem pessoas que precisam ser construídas pelo Senhor e há outros que precisam ser reconstruídas por Ele. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus ama você. Independente da circunstância que você está vivendo agora, é algo momentâneo e Deus tem promessa, mas Ele vai cumprir aquelas que você permitir que Ele cumpra na sua vida. Amém? Deus quer trabalhar em você. Ele tem construções poderosas para fazer em você. Eu quero falar um pouquinho para você em Gênesis 37 sobre José. Sobre José, que ele foi vendido pelos seus irmãos. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis 37 a partir do versículo 1. Vai falar sobre a vida de José e o período em que ele passou sendo vendido. Período de desolado, um período de dor, de medo, de desespero. Sim, queridos. Tudo tem um propósito debaixo desse céu. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito específico na tua vida. Você precisa entender isso hoje através desse vídeo muito simples. Mas eu quero ser boca de Deus para ti hoje. Deus tem um propósito na tua vida, ainda não é o fim. Muitas vezes nós olhamos e nós achamos que agora é o fim, acabou-se. Mas eu quero dizer para você hoje que não é o fim, é o começo de uma nova história. Para aí. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu vou repetir para você. Ainda não é o fim, é o começo de uma nova era, de uma nova história, de um novo tempo na tua vida. Você pegou? É um novo tempo na tua vida. Deus está permitindo situações dolorosas para te colocar nas veredas do Senhor. Em Gênesis 37 conta a história de José, um homem, um jovem na época que tinha uma família normal como todos. Pai, mãe, irmãos, casa. Só que havia no coração dos seus irmãos o espírito de inveja. Diga comigo, espírito de inveja. É isso mesmo. O espírito de inveja, ele mata. Ele destrói. Talvez o que você esteja vivenciando hoje seja exatamente isso. O espírito de inveja está assolando a tua vida. Mas entenda, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, meus irmãos. José foi vendido, não foi por estranhos. José não foi vendido pelos vizinhos. José não foi vendido por um homem que ele nunca viu, não. Foi pelos de dentro de casa. Pessoas que conviviam. Pessoas que estavam com ele. Então entenda, às vezes a surpresa não vem de longe, a surpresa vem de perto. Vem de pessoas que convivem com você. Às vezes, queridos, nós estamos caminhando num caminho achando que todos ao nosso redor são nossos amigos e não são. Às vezes, aqueles que estão ao nosso redor que nos conhecem são os primeiros a se levantar contra nós. E José experimentou isso na vida dele. José experimentou a traição, a inveja das pessoas que estavam ali para acolher, que deveria ser para acolher, mas ele recebeu falsidade, traição, foi o que ele recebeu. José estava ali juntamente com a sua família, mas dentro do coração dos seus irmãos havia uma trama para se livrar dele. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo hoje?
Existem pessoas ao teu redor que estão tramando contra a tua vida e você precisa buscar discernimento em Deus para que Deus possa te dar livramento e estratégia para você sair do meio desse povo que não lhe quer por perto. Você precisa pedir esse discernimento de Deus e eu creio poderosamente que Deus lhe dará. E José experimentou isso. Seus irmãos desejaram no coração se livrar dele e assim o fizeram. Jogaram ele dentro de um poço. Depois eles foram vendidos. Eles venderam seu irmão, venderam José. José foi vendido, sim. Mas eles mal sabiam que eles estavam impulsionando José a viver o propósito de Deus. Porque José era escolhido de Deus. E aquele que é escolhido por Deus, ele não morre até que as suas promessas se cumpram. Você entende? Havia uma promessa na vida de José. Às vezes, queridos, as pessoas estão tramando contra a nossa vida, mas na verdade, eles estão nos impulsionando a viver o propósito de Deus. E foi o que os seus irmãos fizeram. Os seus irmãos venderam José no intuito de destruir e afastar José do seu pai. Mas, no entanto, eles estavam impulsionando José. Então, Deus estava ali construindo em José um novo tempo, uma nova história na vida daquele homem. Um governo levantado por Deus. Então, quando Deus ele escolhe um homem ou uma mulher, Satanás pode até se levantar para tentar paralisar, para tentar destruir. Mas Deus deu uma ordem de comando. Ele vai governar. Sabe por quê? Porque José, no meio da dor, no meio do medo, da angústia, da aflição, de tudo que ele passou naquele momento de venda, de troca, sem entender o que estava acontecendo ali, José permaneceu firme no propósito. Ele foi e viveu tudo que tinha que viver para que ele chegasse a viver o propósito de Deus. Nós bem sabemos, queridos, que José ele se tornou governador, um homem bem-sucedido, um homem respeitado, um homem cheio de estratégia. Entenda, as estratégias vinham do coração de Deus. É por isso que deu certo. Quando nós se movemos dentro da vontade de Deus, queridos, entenda, quando nós se movemos dentro dessa vontade, tudo é diferente ao nosso redor. Tudo é diferente, tudo começa a dar certo, mas quando nós desobedecemos, nós pagamos um preço. E Deus fez exatamente isso. Deus construiu em José um espírito de perseverança. Deus construiu na vida de José um espírito de perseverança, e através desse espírito de perseverança, ele chegou a viver os desígnios, os propósitos de Deus. Ele se tornou governador, ele fugiu do pecado, ele bem foi tentado, Satanás rodeou, enviou pessoas na vida de José, mas ele rejeitou e ele correu da aparência do mal. Porque quem tem o temor do Senhor, ele não se lambuza no pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: não dê aos porcos pérolas, porque eles vão se lambuzar, eles não vão saber o que fazer. Mas José, ele fugiu. Ele fugiu da lama, ele fugiu do pecado, ele fugiu de tudo aquilo que o inimigo estava colocando ao redor dele. Ele fugiu, ele correu. E Deus honrou a obediência, Deus honrou a santidade, Deus honrou José, porque Deus viu o coração entregue, um coração adorador, um coração obediente. Quando nós obedecemos, irmãos, nós somos honrados pelo Senhor. Mas todo desobediente, ele paga um preço. Todo aquele que ouve a palavra e desobedece, paga um preço. E Deus honrou José. José se tornou governador. José se tornou um homem bem-sucedido. E aqueles, entenda, aqueles que um dia venderam, aqueles que rejeitaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que não queriam José por perto, um dia se prostraram aos pés de José. Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus honra. Aquele que permanece no Senhor recebe honra do Senhor. E aqueles que feriram, aqueles que rejeitaram, aqueles que magoaram, um dia eles voltam para pedir perdão. Um dia eles reconhecem Deus na tua vida. E entenda, eles vão reconhecer Deus na tua vida e vão te pedir perdão, vão te procurar, vão se arrepender do que fizeram. Os irmãos de José fizeram isso. Se você continuar lendo a palavra, você vai ver que um dia eles estiveram diante de José. Eles nem conheceram José, porque tão diferente ele estava. Porque
porque eles achavam que José nem vivo estava mais. Mas quem tem propósito de Deus vive a promessa. Quem tem propósito de Deus vive a promessa. E José tinha esse propósito de obedecer a Deus dentro do seu coração. Um homem obediente. E ele viveu a promessa. Ele governou. E ele governou com excelência. Aonde não tinha mais nada, o povo estava passando por um período de fome, ele tinha abastança. Ele tinha com que abastecer todo o Egito. Entenda, querido. Quanto mais você obedecer, mais Deus vai construir em você um espírito de perseverança. E Ele vai colocar em você a ousadia e a coragem para você vencer o dia mal, para você ficar de pé, para você não negociar a sua santidade, para você não negociar a tua salvação eterna. E Ele vai construir em você um homem forte, uma mulher corajosa, cheio do Espírito Santo de Deus. Então que esta palavra ela venha como encorajamento para você. Deixa Deus construir algo novo em você. Esse é o tempo da construção. Esse é o tempo em que o Senhor escolheu especificamente para construir algo novo em você. Então, seja como José, um homem, uma mulher perseverante no Senhor, e Ele te levará a governar sobre aqueles que desejam o teu mal. O Senhor vai te levar a ser governador, ou seja, governar as tuas emoções, e você viverá grandes prodígios em Deus. Aqueles que te perseguem, ore por eles. Coloca no teu joelho ali de oração. Palavra de Deus diz, queridos, que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que se constituem nossos inimigos. Nós não temos que lutar, combater com eles, não. Existe o Rei dos Reis que faz isso por nós. Então não seja juiz em nenhuma causa. Deixe o Senhor fazer o que tem que ser feito e você vai viver todos os projetos, todas as bênçãos de Deus na tua vida e na tua família. Amém, queridos? Deus te abençoe poderosamente. Compartilha esse vídeo, envia para alguém que precisa ouvir essa palavra de construção, porque eu sei que Deus está construindo algo novo em você, na sua família, na sua empresa. Aonde esse vídeo chegar, entenda, algo vai mudar, porque a unção profética de Deus está sobre esse vídeo, sobre a minha vida e sobre a tua vida agora. Aonde você ouvir esse vídeo, entenda, algo vai acontecer. Vai haver uma manifestação de Deus diferente. Você vai dizer verdadeiramente, abriu-se uma porta aonde não existia. E milagres e prodígios de Deus começaram a acontecer. Deus abençoe, fica na paz. Shalom, shalom.